Aí, meus amigos do nosso canal, vou trazer aqui para vocês o professor João César de Castro Rocha. Ele que, aonde ele tem oportunidade, ele leva as boas palavras aí. E ele está falando aí na beira da praia, aí no Rio de Janeiro, né, para um grupo de jovens, né, de amigos aí. Muito legal a fala dele, vocês vão entender perfeitamente que toda aquela narrativa da extrema-direita, né, quando o Bolsonaro foi lá pro Jornal Nacional mostrar aquele kit gay, só mentira, só narrativa, só coisas realmente ruins que aconteceram. E ele vai fazer uma fala que vocês vão entender perfeitamente e que todo mundo teria que ouvir essa fala dele, porque é muito boa. Então aproveita aí, se inscreva no canal, deixa aquele like e sem mais delongas, bora assistir aí as falas do professor João César de Castro Rocha. Uma teoria, uma doutrina cuja finalidade é esgarçar a tal ponto a diferença de gêneros que as crianças já não saberão como se definir. Porque isso não existe. Nunca houve um projeto pedagógico chamado Kit Gay. Quando o Bolsonaro, em 2018, foi no Jornal Nacional e apresentou um livro, aquele livro que ele apresentou nunca foi indicado pelo Ministério da Cultura. Nunca. Não existe ideologia de gênero enquanto uma formulação teórica com essa finalidade. Não existe. Não importa. Se 58 milhões de pessoas creem que existe, passa a ter verdade, passa a ser uma verdade política objetiva. Aqui que eu me diferencio da maior parte das pessoas que analisam esses casos. Parte do princípio que seja mentira, é uma ilusão. Mas uma ilusão coletiva é verdade política objetiva, de acordo? Em nenhum país do mundo a extrema-direita conseguiu isso. É impressionante. É muito impressionante. De novo, basta que nós pensemos nessas pessoas que nos são próximas. E a dificuldade intrínseca de dialogar com elas. Não porque elas não tenham argumentos, é o contrário, elas têm argumentos demais. Embora sejam todos falsos. Mas é uma falsidade que reunida tem coerência férrea, pétrea, marmórea, impenetrável. E essa pessoa olha para você com um certo olhar de comiseração, porque você não sabe a verdade, não é? Porque você não sabe a verdade que está por trás do assassinato do Kennedy, etc, etc, etc. Ao mesmo tempo, o Brasil deu uma lição para o mundo. Isso é bem importante, porque nós temos um complexo de inferioridade tão grande, aliás, que agora explodiu com o comportamento dos bolsonaristas com Trump. Do I love you, aliás, ele nem pronunciou I love you, mas eu não sei falar inglês como ele fala. Porque ele encontra o Trump na ONU, vocês lembram, né? I love you. Aí o Trump olha para ele, nice to see you again. Não, imagina, eu te amo. Ele responde, bom ver você de novo. Vai embora. O Brasil tem dado uma lição fundamental. Como é que a extrema-direita consegue levar adiante seu projeto de poder? Em primeiro lugar, repito, honestidade intelectual acima de tudo. Honestidade intelectual sempre. A extrema-direita aprendeu a conquistar corações e mentes através da guerra cultural. Isso eu deixo para a nossa conversa. A extrema-direita, ao chegar no poder, por eleições livres e democráticas, sem fraude, sem violência, convencendo pelo discurso e por uma utilização muito inteligente das redes sociais, perversa, mas muito inteligente, lançando mão de uma linguagem que é a retórica do ódio, que é brilhante no seu, que é gerar ódio. A extrema-direita é muito eficiente, nós temos que reconhecê-lo. E a extrema-direita é muito melhor do que nós para criar narrativas falsas e para disseminar fake news. Nós nunca ganharemos da extrema-direita nesse campo. Jamais ganharemos da extrema-direita nesse campo. Até porque a lógica própria das grandes plataformas é a lógica da extrema-direita. Há entre elas uma simbiose. Mas o Brasil tem dado uma lição para o mundo fundamental. Como é que a extrema-direita faz para, chegando no poder, perpetuar-se? A fórmula é a mesma. Foi usada pela primeira vez em Singapura, no século XX ainda. No século XXI, ela foi aperfeiçoada pelo Viktor, em húngaro se diz Orbán, mas Viktor Orbán, que em 1998 foi eleito o primeiro-ministro mais jovem da história da Hungria, com 35 anos. Perdeu a primeira reeleição. Olha que importante que eu vou dizer agora. Esse é o projeto bolsonarista. O Viktor Orbán perdeu a primeira reeleição em 2002 para o Partido Socialista da Hungria. Tentou voltar em 2006, perdeu de novo para o Partido Socialista da Hungria. Houve a crise mundial de 2008, a crise da especulação financeira, da bolha imobiliária, crise na Europa. Os Estados europeus o que fizeram? Investiram trilhões de dólares para que não houvesse uma crise sistêmica nos bancos. Compreendo.
Mesma coisa fez o Barack Obama, compreendo. Mas na ponta, as famílias que deviam 40, 50 mil dólares, 30, 40 mil euros da sua residência, objeto dos Estados europeus ou norte-americanos para auxiliar essas famílias? Não. Ressentimento. Donald Trump, Viktor Orbán. O que faz o Viktor Orbán assim que volta ao poder em 2010 com maioria? Convoca uma Assembleia Constituinte, muda a forma de composição da Suprema Corte, aposenta os ministros da Suprema Corte que lhe eram desfavoráveis, agora ele tem domínio da Suprema Corte, muda a lei eleitoral da Hungria, muda o cálculo de coeficiente eleitoral nas zonas eleitorais da Hungria. Há 15 anos ele está no poder. Ele ficou 8 anos fora do poder. É o projeto da extrema-direita, 2030. 8 anos fora do poder. Mas ele aprendeu a lição. Se não manietar o judiciário, a extrema-direita não avança. Por quê? Porque em todos os países modernos, a função principal da Suprema Corte é salvaguardar a Constituição e evitar avanços autoritários da organização política. Outro exemplo. El Salvador. E preste atenção no nome que eu direi agora, Nayib Bukele. Esse nome vai explodir ano que vem. Informação para vocês. É a vantagem da autoflagelação. Você pensa em Nayib Bukele e todos pensam em extrema-direita, não é? Extrema-direita, militarismo, é a inspiração do Guilherme Derrite em São Paulo, é a inspiração do Ronaldo Caiado, é a inspiração do MBL. Vocês sabem qual foi o partido em que o Nayib Bukele fez carreira a vida inteira? Pode falar. Frente Farabundo Martí de Liberação Nacional. Mas o que é isso? O mais importante grupo de guerrilha da esquerda armada de El Salvador, que quase chegou ao poder, que nos acordos de paz se transformou em partido político. Quem é Farabundo Martí? O herói do comunismo em El Salvador, o introdutor do comunismo em El Salvador, o inspirador da guerrilha. Até 2019, Nayib Bukele era de um partido muito mais radical do que o PT. O Nayib Bukele era o Jones Manuel. Tá vendo? A gente fala da extrema-direita e reage. O Nayib Bukele era o Jones Manuel de El Salvador. Imagina isso. Extraordinário, não é? Nayib Bukele chega ao poder em 2020. Até 2021, ele tem um problema. O Procurador-Geral da República se opõe aos avanços autocráticos do Nayib Bukele. A Suprema Corte não se dobra à tentativa do Nayib Bukele de impor o que ele conseguiu, a reeleição. Na Constituição de El Salvador, a reeleição era punível com prisão, a tentativa de reeleição. Ele obteve maioria. O que ele fez? Obteve maioria no Senado. O que ele fez? Mudou a Constituição, exonerou o Procurador-Geral da República, aposentou os juízes da Suprema Corte, nomeou juízes favoráveis a ele. Nayib Bukele foi reeleito com 85% dos votos. Foi fraude? Não, foi reeleito mesmo. Essa é a dificuldade. É essa a dificuldade. Nós temos que reconhecer, ele foi reeleito com 85% dos votos, não é pouca coisa. O único político que se compara é o presidente Lula, que ao deixar o governo em 2010, deixou com uma taxa de aprovação por volta de 85%, o que é um fenômeno na política contemporânea de todo o século XX. Não há ninguém que tenha ficado 8 anos no poder e saído com 85% de aprovação. Então, Nayib Bukele manietou o judiciário, acabou de passar uma lei em que a reeleição é indefinida. Ele pode se reeleger presidente tantas vezes quanto sem manietar o judiciário. Sem manietar o judiciário. Termina em 5, aí conversamos. Sem manietar o judiciário, sem subjugar os respectivos tribunais eleitorais, a extrema-direita chega ao poder, mas sai. Por quê? Porque a extrema-direita não tem projeto. A extrema-direita é uma poderosíssima máquina eleitoral, porque a extrema-direita consiste em trazer para a política as regras da economia da atenção. Não é casual que a eleição em São Paulo para a prefeitura tenha havido um fenômeno, que é o Pablo Marçal. O que significa Pablo Marçal? A tentativa final de colonização da política pela economia da atenção. O que é a economia da atenção? A regra básica de afunilamento para venda no mercado digital. Como funciona? É fácil. Todos vocês aqui têm redes sociais. Qual é a dificuldade número 1 das redes sociais, dado o número vertiginoso de ofertas feitas continuamente? É que as pessoas saibam que você existe, de acordo? Primeira tarefa da economia da atenção: você tem que se tornar conhecido. É suficiente? Não.
Porque uma miríade de rostos se tornam conhecidos a cada segundo, de acordo? Você precisa, depois de tornar-se conhecido, capturar a atenção. Se você conseguir capturar a atenção, a pessoa volta no seu Instagram, a pessoa volta na sua postagem, a pessoa se pergunta: e você tem canal de YouTube? Eu não tenho. Estou atrás desse pessoal, né? Vou criar um dia. O meu filho vai criar para mim, o João Vicente vai criar. Uma vez tornou-se conhecido, capturou a atenção, vende. Isso foi, a extrema-direita triunfa porque ela transferiu essa lógica para a política. Como é que você se torna conhecido sendo político de extrema-direita? Você vai numa universidade, você rasga cartazes, você xinga, você provoca um conflito, você pede: Deus, por favor, faça com que me dê um bom tapa na cara. Você filma e viraliza. Tornou-se conhecido. Como é que você captura a atenção? Você faz isso 3, 4, 5 vezes. Você vai numa manifestação do PT e pergunta se ele acha que o Lula é ladrão. Você vem aqui agora e diz que eu sou um esquerdopata paulo-freireano, mas sou mesmo. Isso é bom, né? Eu tenho consciência. Capturou a atenção. Você vende seu produto. Qual é o produto do político da extrema-direita? Eu demorei muito a compreender isso. Eu escrevi um livro inteiro e eu não tinha compreendido isso. Isso é uma coisa boa de ser professor. Eu posso falar durante 20 minutos hipóteses totalmente equivocadas e ainda assim, no final do mês, eu recebo o salário na minha conta. É muito bom, né?